Isso. Boa tarde. Que a paz, o amor e a luz do Mestre Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades dessa tarde com a leitura da mensagem recebida na casa na terça-feira passada. É uma mensagem que nos diz: meus irmãos, que a paz do Cristo alcance sempre os vossos pensamentos e faça morada em cada sentimento. A vida ainda é uma riqueza de infinita. Esse reino que habita, esse reino é pacificada, pacificadora, plena, feliz e que passa a cocriar com Deus o amor, amando, auxiliando e, sobretudo, doando-se em missões que iluminam as consciências. Busquem em si mesmos a compreensão do Pai, a compreensão da vida e compreenderão a resposta: amar. Senhor Jesus, que a tua paz habite o nosso ser e nos auxilie a nos pacificarmos, a sermos pacificadores. Que nesta tarde de estudos, a tua espiritualidade benfeitora nos intuam, nos ilumine, nos auxilie, em especial a coordenadora. Que possamos aprender a tua doutrina e fortificar em nós a vontade de vivenciá-la. E assim, com a oração que nos ensinastes, daremos início às atividades desta tarde. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Assim seja. E como prometido, a gente falou que ia pular carnaval por aqui mesmo, né? Então, o nosso centro de carnaval, as atividades permanecem no seu curso normal. Então, hoje a gente tem o estudo de O Livro dos Espíritos. Quem vai coordenar é a Ana Cristina. E o Frederico Toitio, vai fazer a leitura das respostas. Que Jesus nos abençoe a todos e que seja um momento de muita iluminação. Ana Cristina.
questão, os estudos. Bom, o que o Kardec faz na questão de 872? A princípio ele já começa falando para nós que sem o livre-arbítrio nós Nós não teríamos essa condição, né, de escolher, de ter os nossos próprios aprendizados. Então, Kardec já começa falando para nós que sem o livre-arbítrio nós não teríamos esse entendimento. Outra coisa, quando a gente tem essa liberdade de agir, segundo ele nos traz nessa questão, nós vamos perceber essa liberdade de ação tanto no desenvolvimento físico quanto espiritual. O que é o físico, né? Quando a gente lembra da criança, por exemplo, a criança, por conta de ainda não ter todo o desenvolvimento das habilidades, ela vai ter que ser auxiliada pelos seus pais, pelos seus tutores, até então, quando ela tiver a capacidade de fazer tudo por conta própria. E depois ele fala do espiritual. E o espiritual ele está se referindo aí ao trabalho que nós devemos desenvolver, tanto moral quanto intelectual. Depois ele vem também trazendo para nós que nós não estamos fatalmente conduzidos ao mal, que aí ele vai falar da questão da fatalidade. E que também os nossos atos não estavam escritos, predestinados, né? Nós temos aí uma programação reencarnatória, mas aqui nós vamos fazer a escolha dos nossos aprendizados. E quando ele fala a respeito do livre-arbítrio, isso tudo já foi trabalhado anteriormente com os nossos irmãos que fizeram os estudos anteriores. Ele fala do livre-arbítrio tanto no estado de espírito quanto no estado corpóreo, que aí o Kardec vai dizer assim, no estado de espírito nós teríamos então a escolha das provas, né? O momento que a gente tem esse livre-arbítrio de escolher, auxiliado pelos espíritos, né, diante da próxima encarnação que a gente vai fazer. E o estado corpóreo, ele diz que o livre-arbítrio estaria relacionado à faculdade de ceder ou resistir. Então, esse resumo, meus irmãos, quando a gente lembra, por exemplo, lá da questão 855, quando Kardec faz uma nota, o que ele diz para nós lá, que a gente anotou aqui para fazer esse resumo? Ele diz assim, que as nossas quedas, elas devem ser sempre transformadas em degraus da escada do nosso melhoramento espiritual. Compreendendo, então, que quando a gente fizer a escolha não muito acertada, que a gente consiga enxergar ali um recomeço, uma retomada, para que a gente possa retomar o caminho e continuar ascendendo aí nesse degrau do nosso melhoramento espiritual. Diz ainda a respeito da fatalidade que se existisse a fatalidade, nós negaríamos a ideia do progresso. O Kardec também nos traz isso nessa questão de 872. E que a fatalidade, talvez, segundo os espíritos colocam, estaria na posição que nós vamos ocupar na Terra. Por exemplo, quando nós assumirmos as nossas provas, que a gente não vai modificar isso. Quando nós vamos assumirmos as expiações, as nossas missões. E é sobre isso que o Kardec nos trouxe, então, que não existe nenhum arrastamento irresistível, porque aí a gente vai entender da nossa responsabilidade diante da nossa consciência e diante de Deus Pai. Então, foi basicamente assim, mais ou menos o resumo, né, para a gente poder dar continuidade à leitura da questão. Fred, agora, por favor. Qual parágrafo está, Ana Cristina? Essa teoria da causa excitante. Essa teoria da causa excitante dos nossos atos ressalta evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. E não somente é sublime de moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o capaz de sacudir um jugo obsessor, como é capaz de fechar sua porta aos importunos. Até aí. Então, o que o Kardec está trazendo para nós? Essa
causa, né, determinante, excitante dos nossos atos, vai ressaltar todos os ensinamentos dos Espíritos. Como assim que a gente vai entender na questão dos nossos atos? Primeiro, a noção de responsabilidade que nós vamos assumir, quando nós vamos fazer essa livre escolha, de nossa inteira responsabilidade. A confiança que Deus tem para conosco, né, no sentido de nos oferecer essa reencarnação para darmos continuidade ao nosso melhoramento e no sentido de que nós damos conta, né? Nós não carregamos nenhum fardo maior que não consigamos, né? Isso tudo é planejado pelos benfeitores. E também que quando nós, mesmo assim, resvalarmos no erro, nós vamos aprender com essa escolha, ter esse aprendizado e revelar muito mais aí toda a nossa força, toda a nossa coragem, para a gente poder ter os méritos. Então, quando o Kardec fala que essa teoria, ela mostra todos esses ensinamentos, porque revela para nós essa moralidade a que estamos todos trabalhando. E aí a gente lembra, por exemplo, aqui, nesse sentido, de Pedro, quando naquele dia da negação do Cristo, o que aconteceu? Cristo já havia avisado aos seus apóstolos que não seria fácil aquele momento. Então, ele disse a Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, né, com aquele espírito bem assim, não, eu não vou, isso não vai acontecer, né? E aí Jesus, olha, talvez seja necessário que assim aconteça. Não é, parece uma ideia de fatalidade, mas não é, no sentido de proteção dos seus apóstolos. E o que acontece? O Pedro, ele vai então sair atemorizado daquela situação de ter Cristo ser levado em prisão, todo mundo amedrontado, porque eles poderiam também sofrer terríveis consequências. E o que acontece? Começam a identificar Pedro. Ah, você era o que estava com o Nazareno, você era o que estava com Jesus, né? Que está lá, aquele que está preso. Então, por 3 vezes ele foi questionado e por 3 vezes ele negou Jesus e o galo cantou. E aí ele vai se entristecer diante dessa escolha, né? Como que ele permitiu que isso acontecesse. Mas aí o que Pedro vai fazer? Uma profunda reflexão através da oração, através das reflexões internas que inicialmente era necessário para que ele desse continuidade na divulgação do trabalho de Jesus, porque depois disso ele vai abraçar junto a Maria todo um trabalho na casa de Betânia, atendendo os menores, os pequeninos que vinham até Jesus, que vinham em busca, né, da fé cristã, auxiliados ali, né, o tempo todo, sejam os doentes da alma, sejam os doentes do corpo. Então, o que a gente vai entender no teor da escolha de Pedro, né? Foi difícil para ele compreender aquela escolha, assim como é para nós, muitas vezes, quando escolhemos de forma equivocada. Mas façamos como Pedro, vamos retomar o caminho, vamos rever as nossas ações. Como é que a gente está agindo diante das escolhas que nós estamos fazendo? E aí, quando a gente falou do fardo aqui agora, meus irmãos, é pensar assim, aquilo que o Lacordaire fala, o fardo ele é sempre proporcional à força, e a recompensa vai ser proporcional à coragem, à resignação para enfrentar. É buscar na prece o sustento da alma, para que ela possa nos mostrar novamente o caminho. Então, quando a gente lembra dessa passagem de Pedro, em que ele diz aí, né, que nós, não somente é sublime, mas acrescentamos que eleva o homem aos seus próprios olhos. Depois Pedro vai fazer essa reflexão e vai elevar-se individualmente, que nós possamos também nos elevar quando nós percebermos o erro e retomarmos o caminho. Vocês têm alguma questão a dizer sobre essa passagem? Quem quer comentar? Pode continuar, Fred. Dessa maneira, ele não é mais uma máquina agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser de razão, que escuta, julga e escolhe livremente entre 2 conselhos. Acrescentamos que, malgrado isso, o homem não fica privado de iniciativa, não age menos pelo seu próprio impulso,
pois em definitivo ele não passa de um espírito encarnado, que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Até aí. Obrigada, Fred. Então, agora ele está falando, então nós não somos uma máquina agindo por uma impulsão estranha à vontade, ou seja, somos nós que vamos definir o nosso caminho. Nós que vamos julgar as nossas escolhas, vamos fazer essas escolhas. É interessante pensar, quando ele fala aqui, né, somos um ser de razão que vai escutar, que vai escolher livremente entre dois conselhos. Lembra, né, quando a gente tem essa possibilidade do nosso anjo guardião nos auxiliando, nos aconselhando, e por conta das nossas más tendências, às vezes também sermos uma espécie de imã para alguns processos obsessivos. Cabe a cada um de nós escolhermos o que a gente vai ouvir, né? Ou seja, quando Kardec nos fala no capítulo 5, né, bem-aventurados os aflitos, sobre as causas das aflições, ele fala das causas anteriores e das causas atuais. Nas anteriores, a gente sabe que tem uma relação com o passado, às vezes delituoso, que a gente tem que reparar. Nas causas atuais, que é interessante, o que o Kardec vai nos dizer? Que a maioria das nossas dores são consequências da nossa imprevidência e do nosso orgulho na vida atual. O Kardec vai dizer, inclusive, que a maioria dos infortúnios que nós estamos passando são exatamente fruto de escolhas ruins que nós estamos fazendo no aqui e agora, e não necessariamente relativos a uma vida anterior. E é aí que o Kardec fala, por isso que nessa lei de justiça misericordiosa do Pai, ele vai sempre, a gente jamais vai escapar das consequências das nossas faltas. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, meus irmãos, que lá no esquecimento do passado, o Kardec vai falar para nós que nós não estamos esquecidos aqui na matéria. Tem o véu do esquecimento, mas nós temos a voz da consciência a assinalar, a nos auxiliar, porque ali está gravada a lei de Deus. Nós temos as tendências instintivas para serem observadas. As tendências instintivas, se a gente observar e ver que é algo que é má, que é ruim, então façamos o trabalho na correção. Agora, quando a gente percebe que é uma boa resolução, aí o que a gente tem que fazer? Dar continuidade, porque essa boa resolução vai auxiliar nas tendências negativas e dar continuidade a esse trabalho que elas precisam florescer cada vez mais. Então vejam, meus irmãos, como Kardec já nos traz, nós temos, como se diz, tudo, né, para fazer a escolha melhor, a escolha acertada. Então, quando ele diz aí, o homem não fica privado de iniciativa, pois, em definitivo, ele não passa de um espírito encarnado, que traz esses defeitos, essas qualidades que tinham como espírito, já foi dito aqui no estudo anterior, que a nossa irmã Heloísa nos trabalhou. Não é o corpo que é bilioso, que é violento. O espírito traz os defeitos e as qualidades. Lá no capítulo que o espírito Hahnemann, no Evangelho, fala da cólera, o que ele fala? Todos os vícios e virtudes são inerentes do espírito. Ele diz lá. Sem isso, como é que a gente vai avaliar o mérito? Como é que a gente vai avaliar a responsabilidade? Aí que a gente começa a entender, então, essa importância. Aí, meus irmãos, o que é o verdadeiro chamativo para a gente fazer a escolha certa? É nós buscarmos cada vez mais o autoconhecimento. Porque com o autoconhecimento a gente enxerga melhor o erro, a gente abre as portas para essa humildade auxiliar a paciência de passar por tudo aquilo que a gente precisa para se redimir. E aí a gente lembra de Pedro de novo. Pedro, que a princípio estava atemorizado, amedrontado, mas teve coragem de retomar o seu caminho e recomeçar. Então, acho que é mais ou menos isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem perguntar? Está tudo certo? Então, vamos continuar, Fred. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral a que se destina, mas nem por isso tem menos livre-arbítrio. Pode parar, Fred. Então, as faltas que a gente comete têm essa origem primeira nas imperfeições do espírito. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai entender aqui?
é exatamente que nós estamos aqui para poder lidar com as nossas escolhas e a consequência das nossas escolhas, mas ainda não somos espíritos perfeitos. Estamos em construção, somos esse espírito em constante construção de nós mesmos. É interessante porque aqui vai mostrar muito essa decisão que temos como espírito, de sempre reconsiderar quando fizermos a questão do erro, né, a questão da escolha que não foi muito bem acertada, e a vontade de recomeçar. Essas faltas que estão no nosso próprio espírito, porque a gente não atingiu ainda a superioridade, nos mostra do nosso compromisso, né, que nós já temos assumido aqui com o Pai. Tem uma história que é muito interessante nesse sentido, que está no livro Estante da Vida, se chama O Compromisso, a psicografia do Chico Xavier, e conta a história do Alberto Nogueira, para a gente poder entender essa questão de como ele foi convidado a trabalhar as imperfeições, como ele tinha essa vontade, mas como que isso foi conduzido quando ele estava na matéria. Nessa história, o Alberto Nogueira, no plano espiritual, preparava a sua reencarnação com os benfeitores. E ali, reconsiderando tudo, ele viu que ele tinha patrocinado o crime, que ele tinha abusado da autoridade, que ele tinha desviado a inteligência. Então, aquilo era um motivo de dor muito grande para o Alberto. E o Alberto pede, então, uma reencarnação bem difícil, umas doenças bem dolorosas, tinha pedido também um abandono do lar, de pessoas que amava. E aí a espiritualidade fala, não é necessário tudo isso agora, vamos fazer o seguinte, vamos planejar uma programação para você, que você vai estar num lar, você vai ter que cuidar dessa família, dessa mulher, desses filhos, e a bênção da mediunidade como forma de você entender o sofrimento, seja de um encarnado, seja de um desencarnado, não necessariamente dentro da casa espírita, mas se você for, melhor ainda. Então vamos trabalhar com essa programação, que aí você vai conseguir trabalhar, e ele com muita vontade, não, então vamos assim. Chegando aqui, assim de fato aconteceu, ele foi acolhido num lar, né, em que as pessoas, os pais já orientaram esse garoto para uma casa espírita. Ele ficou ali por muito tempo, né, chegou a trabalhar. Teve sim um lar em que teve 2 filhas, né, a esposa que ele cuidava. Passado muitos anos, uma mulher que tinha sido colega dele, tinha uma filha, estava no processo obsessivo. E aí ela lembra, né? Nossa, eu tive um colega, o Alberto, vou lá no centro dele para poder ver se ajuda a minha filha. E ela foi com a menina. Chegando lá, ela não encontrou o Alberto. Falaram para ela que ele tinha saído já há alguns meses. E aí ela foi assistida, deu tudo certo, mas ela ficou com aquilo. Gente, o que será que aconteceu? Será que ele está doente? Acho que eu vou fazer uma visita. Aí pegou o endereço e foi, né? Chegando lá, ele tinha alguns problemas de saúde, mas nada muito grave. Aí ela foi questionar, você podia nos auxiliar, né? Já que você é meu amigo, conhece a doutrina. E ele começou a mostrar uma falta muito grande de ânimo, né? Um desânimo muito grande, acabando abortando daquilo que ele tinha feito o compromisso com a espiritualidade quando ele estava na erraticidade. Então, aí ela vai falar, mas se você pelo menos me orientar, como é que eu posso fazer com a minha filha? E ele fez a negativa diante de tudo isso. Então, assim, sem nenhum julgamento, mas para a gente entender essa história, que muitas vezes nós agimos dessa maneira. Com muita vontade, com muito esforço, nós vamos a essa encarnação, mas infelizmente vamos permitir o desânimo, que é uma falta muito grande, segundo os espíritos nos trazem. Então a gente entende que são imperfeições que devem ser trabalhadas, elaboradas, mas a gente não ter medo de enfrentá-las, né? Ver que são fraquezas, mas continuar lutando para vencê-las, porque senão vamos perder a oportunidade. Essa história do Alberto, ela nos mostra muito sobre essas faltas, que vai derivar das nossas imperfeições, para a gente poder compreender, né, como é que a gente tem que fazer esse processo. Fica como uma lição para nós, não é verdade? Vocês querem perguntar alguma coisa?
Quando a gente vê uma prova muito difícil, a gente não pode falar que está sendo uma provação para todos, mas de uma forma mais generalizada assim, porque todo mundo se envolve. Só que muitas vezes também, com provas difíceis, vem espíritos que estariam também como se fosse uma missão. Então eles teriam um conhecimento, uma sabedoria, às vezes, para dar esse suporte. Mas de uma forma assim, bem geral, quando a gente tem uma provação, mesmo sendo expiação, mas muito difícil, então vamos pensar num espírito que arrependeu e ele está expiando de uma forma, num corpo totalmente assim, difícil, defeituoso, sem movimentação, 100% dependente das pessoas para fazer a higiene, para alimentar. Então, o que acontece? Nessa família, vai ser tudo em prol dele. Então, todo mundo ali, querendo ou não, participa da prova. Obrigada, Fabiana. Pode continuar, Fred. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? A vida corpórea lhe é dada para purgar-se de suas imperfeições através das provas que nela sofre. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que se aproveitam do fato para fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Até aí, Fred. Então, o que o Kardec está nos falando? Então, a vida corpórea nos foi dada para a gente poder ir se livrando aos poucos das imperfeições. Então, a existência na matéria será a grande oportunidade, por meio de provas, da gente poder fazer as escolhas mais corretas. Mas pode acontecer essa sugestão que nós falamos. Por conta de sermos imperfeitos, nós podemos sintonizar com outros espíritos imperfeitos e fazer escolhas que não vão, né, coadunar aí com o que a gente está desejando trabalhar para o crescimento do espírito. E aí a gente lembra, por exemplo, quando o Santo Agostinho, ele traz para nós, ali no capítulo 5 também, que ele fala do mal e o remédio, ele diz assim, que a terra, ela não é um lugar só de alegrias. É um lugar onde acontecerão choro e ranger de dentes, o Cristo já havia dito. Aí o Santo Agostinho fala para nós também o seguinte, ele diz que essas lágrimas é que nós temos que saber lidar com elas. Como que a gente vai realmente passar por essas provas com a verdadeira fé? Quando ele fala dessa fé, o que ele vai dizer para nós? Que a fé é o remédio certo para o sofrimento. É claro que a gente ainda não tem a fé robusta dos espíritos mais elevados, mas a fé que nós já temos nos ajuda a passar. Basta lembrar da ideia do diamante, né? Quando a gente encontra essa pedra bruta ali, ela não está trabalhada, ela não está em todo o seu brilho, né? Assim como nós, quando estamos nas nossas primeiras encarnações, como aquele diamante bruto, nós não temos ainda esse brilho. Mas o ourives vai trabalhar o diamante, lapidar, para que ele possa brilhar. Deus, esse ourives, que trabalha nosso espírito através das reencarnações, das oportunidades na matéria. Deus é o ourives que nos dá as ferramentas necessárias para a gente poder trabalhar esse espírito. Então, a gente tem nas nossas mãos para poder fazer as melhores escolhas. Então, quando a gente lembra dessa questão, por exemplo, do diamante, que ele diz aí, né? Precisamente essas imperfeições o tornam mais fraco e mais acessível à sugestão de outros espíritos que se aproveitam para fazer sucumbir na luta. Não nos esqueçamos desse brilho que nós já estamos trabalhando. Pode acontecer, né? Porque temos a imperfeição? Pode, mas que tenhamos essa coragem, que nós possamos ir adiante. Lembra da passagem de Jesus em meio à tempestade? O que aconteceu naquele dia? Os apóstolos saíram e o Cristo ficou para orar. E os apóstolos enfrentaram ondas gigantes, uma tempestade violenta, achando que iam perecer. Medo, temor, eles desconfiaram, não tiveram essa fé. Mas o Cristo se apresentou ali como ele se apresenta para nós, através do seu evangelho. O que aconteceu? Pedro quis ir até o Cristo. Vem, Pedro. Ele iniciou a caminhada, mas o que aconteceu? Pedro afundou. Por que ele afundou? O que Jesus disse para ele? Porque duvidaste, Pedro. Então, por que a gente duvida? Por que a gente duvida da gente? Por que a gente duvida da nossa capacidade, da nossa
mudança que a gente pode realmente realizar. A gente sabe que existem as inferioridades e que muitas vezes a gente vai sintonizar sim com outros irmãos que estão também em sofrimento como nós, mas a decisão é nossa. É a coragem de se ver, de se reformar e, claro, para ir aos poucos diminuindo o acesso que eles possam ter em nós, né? Vocês querem perguntar? Pode continuar, Fred. Se ele sai vitorioso dessa luta, se eleva. Se fracassa, continua a ser o que era, nem pior nem melhor. É a prova que terá de recomeçar e para o que ainda poderá demorar muito tempo na condição em que se encontra. Quanto mais ele se depura, mais diminuem as suas fraquezas e menos acessível se torna aos que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce na razão da sua elevação e os maus espíritos se distanciam dele. Pode parar. Aí é o que a gente acabou de dizer. Se saímos vitorioso, a gente vai se elevando. Se vamos fracassar em algum momento, a gente tem que continuar recomeçando. É o que ele diz aí. Aí a gente vai continuar ali onde nós estávamos para crescer. A gente não vai retrogradar. A gente sempre vai continuar dali para frente. E aí diz, é a prova. Isso. Sabe, talvez a beleza da dinâmica da reencarnação seja exatamente essa, da gente ter esse recomeço misericordioso. É o que a gente falou na história do Alberto Nogueira, é o que a gente percebe quando Cristo nos convida a enfrentar a tempestade, das aflições. É quando Kardec nos diz que nós temos as ferramentas, a voz da consciência, nós temos as tendências instintivas a serem observadas, mas que a gente não tenha medo, que a gente vai, como Pedro, vamos sofrer, ficarmos tristes, mas vamos retomar a caminhada. E quando ele diz, né, a prova que terá de recomeçar é para que ainda você pode demorar muito tempo na condição que se encontra. Mas quanto mais se depura, mais diminui a sua fraqueza e menos acessível se torna para aqueles que te solicitam para a maldade. Ou seja, quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai tendo conhecimento do Espírito, conhecimento, né, dessa moralidade e conhecimento intelectual também, que é muito importante. Lázaro, quando ele fala para nós que o espírito ele tem que ser cultivado como um campo, que a riqueza futura vai depender do estado atual, né, do que a gente está preparando naquele solo. Então, o que a gente está colocando ali nesse solo? Como é que a gente está arando esse solo de verdade? Como que a gente está preparando para a boa semente ser colocada ali? Em que medida eu realmente estou regando, né, com um esforço diário, que é de todos os dias. Todos os dias a gente tem que ficar repensando e retomando as lições. E deixar crescer, deixar florescer, deixar que venha à tona, né? Não ter esse medo. Então, é bonito a gente perceber que assim como nós vamos conseguindo deixar aparecer o brilho do Espírito, todos os nossos irmãos também irão. E aí, estagiar na Terra hoje é um convite, né? Porque a Terra vai se transformando, a Terra vai se modificando e nós também devemos nos modificar. Vocês querem perguntar? Não? Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque nela vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após essa passagem e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde nos lembraremos de nossa permanência neste planeta como de um tempo de exílio. Então, a gente até falou da Terra, né, e ele vem falar que todos nós que estamos aqui hoje, embora a gente saiba, né, que a Terra está fazendo também a sua transformação, né, fazendo a sua transição, nós também temos que nos ocupar de nos melhorarmos. O que é importante a gente observar aqui nessa passagem? Que estamos estagiando no momento em que vamos ver ainda muitas questões relativas à guerra,
irmãos contra irmãos, infelizmente a fome, que ainda é algo patente no nosso mundo, mas não deixamos o desânimo tomar conta de nós. Que nós possamos entender que esse livre-arbítrio que o Pai nos oferece, essa livre escolha, nos torna próprio artífices da nossa evolução imortal. E que é um trabalho de vitória sobre o nosso ego. É da gente começar a ver mais o coletivo, ver mais a possibilidade de nós nos abraçarmos coletivamente. Tem uma história indiana que é interessante a gente contar aqui para a gente poder entender, né, como que nós somos assim muito semelhantes à flor de lótus. Nessa história indiana, seria como que a flor de lótus foi criada. Naquele dia, os quatro elementos da natureza, fogo, terra, ar e água, se reuniram. Primeiro, eles se reuniram não para a criação da flor. Primeiro, discutiram a respeito da gratidão, né, deles fazerem parte desse mundo, do Criador confiar a função a cada um deles que eles tinham, né? E eles estavam felizes com isso, mas o Criador fez o pedido: agora eu quero que vocês criem conjuntamente alguma coisa, todos vocês quatro, em comum. Aí eles ficaram: gente, o que nós vamos fazer, né? E aí eles tiveram a ideia de criar uma flor, a flor de lótus. E aí ficaram: mas como que nós vamos, os quatro, trabalhar na criação dessa flor? Primeiro veio a terra. Ela disse assim: bom, eu posso garantir para essa flor que ela tenha sempre a base, que as raízes sejam profundas a ponto dela nunca cair, dela nunca ser derrubada. Eu posso ser a base nessa flor para que ela possa sempre ter vigor. A terra, então, fez o seu papel. Depois veio a água. A água falou: eu posso garantir, então, todo o fluxo vital dessa planta, que ela possa crescer, que ela possa florescer, que ela possa estar sempre mostrando toda a sua beleza. Aí o vento disse: eu posso também ser o frescor para os dias quentes, para que essa flor possa emanar ainda mais o seu perfume. Eu posso também ser para essa flor, quando ela despetalar, que ela possa jogar as suas pétalas e renovar em novas pétalas. Aí veio então o fogo, e eu posso vir em forma de calor. E aí, em forma de calor, eu posso garantir que ela jamais vai morrer, que ela estará ali para nos mostrar toda a sua beleza, todo o seu trabalho. E criou-se então a flor de lótus. É interessante, meus irmãos, que quando a gente vê aonde nasce a flor de lótus, geralmente é em lugares lamacentos, muitas vezes em lugares pantanosos, lugares que têm restos mortais, tal, mas ela está ali no meio. Está ali cada vez mais vigorosa, mostrando a sua beleza, perfumando o lugar. E aí a gente faz então a associação dessa história com o que a gente está trabalhando aqui. Nós fomos criados por esse Pai maior com todas essas ferramentas para crescermos rumo a Ele. Temos toda a base, temos a vitalidade, temos tudo isso a nos auxiliar. E como essa flor de lótus, podemos também mostrar a nossa beleza através das escolhas, as escolhas do coração. Aí a gente entende que ela está ali em meio à lama, mas ela não se contamina. Que a gente possa viver e não se contaminar tanto com aquilo que a gente está tentando trabalhar, que a gente possa oferecer essa beleza nossa aos demais. E como a flor de lótus também, que vai vencendo a cada dia, que a gente também vai vencendo, vai se transformando. Então, sobre essa questão do livre-arbítrio, João, no capítulo 10, versículo 9, o Cristo vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O que a gente tem conosco? Bom, Ele é a porta, Ele está nos oferecendo o convite de que realmente precisamos. Jesus está nos mostrando a porta por onde vamos entrar. Seremos salvos como? Nós mesmos vamos fazer esse trabalho. Nós mesmos vamos fazer as escolhas para chegarmos a essa perfeição. Nós somos os próprios artífices dessa história. Nós entraremos, nós ganharemos e sairemos para encontrar o alimento. E esse alimento oferecer sempre às pessoas que estiverem conosco. Então, o que fica para nós dessa questão de 872 é esse aprendizado, né? Certamente
temos imperfeições a vencer, mas temos que ter essa vontade que já está conosco, segundo nos dizem os Espíritos. E em questões anteriores, eles falaram muito a respeito rapidinho aqui. Eles falaram muito a respeito, assim, de como que nós podemos nos perder, às vezes, no amor próprio, na ambição, desviando do caminho, mas lembrando sempre que cabe a cada um de nós vencermos essas paixões. Nós temos essa condição, é o que o Lacordaire disse, o fardo é proporcional à força, nós não estamos carregando nada que não vamos conseguir. Acho que não dá tempo, não, né? Dá? Então, tá. Que aí deixa para começar o próximo capítulo, pode, né? Gente, então vou deixar para a gente iniciar o próximo capítulo, né? Na próxima. Alguém quer falar alguma coisa a respeito da questão? Perguntar? Então, agradeço a cada um de vocês. Pedir a Jesus que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Aí começa já certinho, né? Então, antes de nós finalizarmos, na sua questão que você colocou, se nós todos estamos envolvidos em provas, também é importante a gente lembrar de algumas, vamos dizer assim, de alguns pormenores. No livro Memórias de um Suicida, no final dele, tem uma história que eu acho muito linda, porque um dos que cometeram suicídio, ele se prepara durante muito tempo para retornar. E ele retornaria num corpo extremamente defeituoso. Ele foi chamado de monstro. Então, ele reencarna num prostíbulo e ali a mãe não quer ele, ninguém quer ele. A lavadeira daquele prostíbulo pega aquela criança e leva consigo para cuidar dela, para ser mãe. Ela desencarna e a irmã mais velha passa a cuidar desse, entre aspas, né, dessa criatura tida como monstruosa. E é uma jovem que passa, então, a pedir nos sinais, a sair pedindo para que pudesse prover o alimento do irmão. Então, muitas vezes, qual que seria o nosso olhar para essa jovem? Ela também está participando de uma provação. A gente fala, nossa, deve ter aprontado junto com ele, né? Não é o nosso pensamento? E ali a gente sabe que ela era um espírito de uma envergadura moral altíssima, uma das que auxiliavam ali naquela comunhão de Maria, que é Maria que é tida como a dirigente daqueles que acolhem os suicidas. Então ela vem justamente para auxiliar esse irmão. Só para a gente não achar, porque geralmente é de uma forma, mas a gente sempre tem que entender que cada caso é um caso. E isso eu acho tão bonito de um espírito vir para falar para o outro, eu estou aqui com você, você vai conseguir. Então a gente tem que sempre pensar assim, que Jesus, quando ele fala, não julgueis, porque toda vez que a gente julga, a gente está errando, né? A gente dá uma dentro, aí a gente paga a língua. Então nós vamos convidar os nossos irmãos passistas. Quem desejar pizza, a gente tem quantas ainda? 6? Quem quiser levar 6 para a gente desligar o freezer, pode levar. E vamos então, elevando os nossos pensamentos a Deus, a essa divindade que é o próprio amor, que nós sentimos cada vez que olhamos a natureza, que nos entregamos ao sentir em nós a vibração do superior, dessa vibração que sempre nos chama a sermos mais fortes, mais benevolentes e sempre mais felizes, independente daquilo que nos passa, daquilo que nos chega, compreendermos quem somos nós, espíritos num processo de autoiluminação. E nessa tarde lhe rogamos, Mestre amado, que auxilie a cada um de nós a fazermos com que essa luz que somos possa a cada instante vibrar em paz,
e em amor. E assim vamos finalizando esta tarde de hoje, rogando por toda a humanidade, por todos esses tempos que nós sabemos que são de transições, dessa grande transição planetária. Aqui estamos sendo convidados a amar e servir, que possamos escutar o teu chamado e que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.